Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Tecnologias Ambientais para a Gestão de Poluentes. Ele é baseado em um artigo que tem como título A Aquisição Sísmica Marítima no Brasil e seus potenciais efeitos na ordem cetácea. Bom, os integrantes do grupo são o Davidson de Almeida, a Gabriela Gonçalves, eu, o José Braia, a Luísa Maris, o Samuel Natan e o Thiago Rohaiter. Para iniciar na introdução, o artigo ele demonstrou para a gente que a preocupação sobre os efeitos da degradação ambiental nos cetáceos ela foi consideravelmente intensificada nos últimos anos. E na metade do século passado, o foco principal das pesquisas focadas nessa área, elas estavam na pressão de caça sobre as populações das grandes baleias, e essa ação ela resultou na criação da Comissão Internacional Baleira. Posteriormente, esse fato passou-se a abranger outros aspectos também, tais como as capturas acidentais em rede de pesca, as colisões com embarcações e também os efeitos de poluentes derivados de vazamento de óleo ou por metais pesados, pesticidas, entre outros. Além do mais, as medições dos ruídos no ambiente marinho, eles indicaram que os sons antropogênicos eles aumentaram consideravelmente em todos os oceanos nos últimos 50 anos. Então, desde a década de 1980, existe uma preocupação sobre o potencial efeito dos ruídos gerados por atividades humanas aos cetáceos, tendo em vista que os cetáceos, eles utilizam o som no processo de comunicação entre eles e também para a localização e posicionamento de suas presas. Então, no ambiente aquático, enquanto a visibilidade ela limita-se a poucas dezenas de metros, os sons eles podem ser percebidos a quilômetros de distância. Alguns estudos realizados apresentam diferentes níveis de interferência dos sons antrópicos nos oceanos, desde alterações comportamentais às fisiológicas, e enfatizam principalmente aqueles ocasionados pelo uso de sonares militares e pela atividade sísmica empregada pela indústria petrolífera. Os testes de sonares militares têm se restringido a operações realizadas pela Marinha dos Estados Unidos, enquanto que as aquisições sísmicas marítimas têm se expandido por todo o mundo, motivada pela busca por novas reservas de hidrocarbonetos e a ampliação das áreas de exploração em profundidades cada vez maiores. Por esse motivo, a preocupação com os efeitos das prospecções sísmicas marítimas sobre os cetáceos tem estimulado novos estudos em diferentes países. Bom, no Brasil, as informações sobre as prospecções sísmicas marítimas eram restritas até o ano de 1997, quando foi promulgada a Lei Federal nº 9.478. Com a divulgação das aquisições sísmicas marítimas realizadas no país a partir do ano de 1999, cresceu o interesse dos pesquisadores a respeito dos efeitos da atividade sobre as espécies de cetáceos que ocorrem no Brasil. A possibilidade dessas atividades ocasionarem alterações físicas, fisiológicas, comportamentais, entre outras nos cetáceos, favoreceram a adoção de medidas mitigadoras e incorporadas às regras ambientais para as aquisições sísmicas marítimas. Portanto, o conhecimento da evolução da atividade no Brasil e os seus potenciais efeitos nos cetáceos é de grande relevância para o melhor direcionamento das ações voltadas para a redução dos seus reais impactos da atividade na fauna marinha. Pretende-se, através desse estudo, realizar uma análise histórica das aquisições sísmicas marítimas ocorridas no Brasil, desde os primeiros esforços direcionados para a pesquisa de bacias de acumulação de hidrocarbonetos até os dias atuais, fazendo correlação da atividade com os possíveis efeitos descritos na literatura especializada sobre os cetáceos. Para a metodologia, foram analisados dados extraídos de planilhas eletrônicas disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, ANP, e documentos históricos disponíveis em literatura especializada em geofísica marinha. As informações disponibilizadas pela ANP referem-se ao período compreendido entre 1999 e 2004. Foram considerados para este estudo apenas extensões em quilômetros ou quilômetros quadrados, dependendo da tecnologia utilizada, sendo ela sísmica 2D ou 3D. A distribuição geográfica e os períodos de realização também foram analisados. Para a complementação desses dados, as informações sobre aquisições sísmicas marinhas ocorridas no período anterior a 1999 foram obtidas através de literatura disponível.
Os artigos científicos que discutiam os efeitos dos ruídos provenientes de aquisições sísmicas marinhas em cetáceos foram classificados como atributos utilizados para a mensuração do impacto, como, por exemplo, hormônios, necrose de tecidos, lesões, abundância, diversidade de espécies, e o nível de abordagem de investigação, como, por exemplo, bioquímico, fisiológico, histológico, indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Dos resultados para aquisições sísmicas marítimas no Brasil. As informações sobre as extensões e localização das sísmicas marítimas realizadas no Brasil antes da abertura do mercado de exploração e produção de petróleo em 1997 para o capital estrangeiro são escassas. Os períodos de exploração podem ser classificados quanto às características predominantes de ambientes em fase terrestre de 1954 a 1968, fases de água rasa de 1969 a 1984, fases de águas profundas de 1984 a 1998 e fase mista de licenciamento ambiental de 1999 a 2004. Com base nas informações disponíveis na literatura nacional especializada e dos dados disponíveis pelos órgãos reguladores da atividade no país, foi possível reconstruir áreas e extensões exploradas conforme a tecnologia utilizada, como apresenta a figura 1, e também a distribuição das bacias sedimentares, conforme mostra a figura 2. Foram encontrados 22 artigos que buscaram avaliar os efeitos das aquisições sísmicas marítimas nos cetáceos, sendo que apenas 2 são referentes a estudos ocorridos no Brasil. Mesmo com o início da utilização da técnica de aquisição sísmica marítima nas pesquisas de hidrocarbonetos na década de 1950, somente na década de 1980 que começaram a surgir estudos que relacionaram esta atividade com os cetáceos. Apenas 14% das publicações foram realizadas na década de 1980, enquanto 32% ocorreram na década de 1990 e 54% na década seguinte até 2007. No Brasil, somente em 2004 foi publicado o primeiro artigo sobre o tema, com informações sobre a distribuição de 2 espécies de odontocetos durante a realização de sísmica marítima em águas rasas, no litoral do estado da Bahia. Posteriormente, Parente e colaboradores realizaram uma análise da diversidade de cetáceos entre 1999 e 2004, fazendo correlação com a incidência de sísmicas marítimas ocorridas no mesmo período. Foram identificados 4 níveis de abordagem nos estudos realizados: individual, que foi 72,7%, populacional, 13,6%, comunidade, 9% e fisiológico, que 4,5%. Sobre os atributos mensurados nos estudos, prevaleceu o estudo do comportamento, 68,2%, seguido da abundância, 13,6%, lesões, 9%, distribuição, diversidade, deslocamento, ocorrência e hormônios. Discussão. Então, embora haja poucas informações sobre as sísmicas marítimas no Brasil, a realização destas não é uma atividade recente. Observou-se crescimento da atividade desde suas primeiras tentativas na década de 1950 até os dias atuais, sendo a tecnologia 3D a mais empregada desde a década de 1980, estabelecendo-se como uma importante tecnologia para a prospecção de novas áreas de exploração. Esta tendência crescente é devida ao avanço tecnológico e necessidade de acompanhamento das bacias exploradas, com o uso de tecnologia 4D, ocorrendo potencialmente em escala mundial. Se a atividade for avaliada apenas pela tendência, sem uma análise detalhada dos seus efeitos sobre os organismos, os pesquisadores podem ser induzidos a interpretá-la como uma ameaça crescente para as espécies de cetáceos em suas áreas de alimentação, reprodução e descanso.
Contudo, é importante observar que a aquisição sísmica marítima não ocorre de maneira contínua e ininterrupta, simultaneamente, ao longo de todos os oceanos. Essa característica permite que espécies migratórias possam se deslocar para áreas menos ruidosas durante períodos de prospecção. Portanto, uma melhor estratégia para a conservação das espécies migratórias demandaria de uma gestão internacional integrada sobre os períodos de realização da atividade, com o objetivo de garantir a existência de áreas livres de atividade para aquelas espécies às quais foi identificada alguma alteração relevante nos padrões biológicos. Até a década de 1980, as prospecções sísmicas em zonas de transição foram mais intensas e se estenderam da praia até regiões com profundidades próximas a 50 metros. Com o avanço da sísmica para as regiões mais profundas nos anos recentes, as espécies oceânicas como Tursiopsis truncatus, as do gênero Stanella e da subordem Mysticeti, tornaram-se mais expostas aos potenciais riscos oferecidos pela atividade. Embora a tecnologia 2D tenha voltado a ser intensamente aplicada no período recente, a tendência atual em áreas exploradas é a aplicação da tecnologia 4D. À medida que as tecnologias 3D e 4D são aplicadas, as áreas exploradas são reduzidas e, consequentemente, as zonas de influência da atividade também, o que pode diminuir os impactos sobre as populações de cetáceos. Outro aspecto relevante é o tipo de fonte de energia utilizada para a geração do impulso sísmico necessário para o mapeamento da superfície. Na década de 1950, os navios sísmicos utilizavam os explosivos como fonte de energia para a geração do impulso sísmico, enquanto que alguns airguns somente foram implementados em águas brasileiras na década de 1970. A substituição do uso dos explosivos para os airguns, nos quais a energia é gerada pelo colapso de bolhas para a geração do impulso sísmico, foi considerado um importante avanço para a conservação de organismos aquáticos, embora ainda existam uma série de potenciais impactos causados pelo uso dos airguns. Pode-se inferir que os riscos destes ainda são inferiores aos gerados pelos explosivos. Os cetáceos apresentam respostas variadas aos sons antropogênicos presentes no ambiente marinho. Mesmo com estudos iniciados na década de 1980, as maneiras pelas quais os sons intensos podem prejudicar os cetáceos ainda são pouco conhecidos. Acredita-se que, a depender da intensidade, frequência e duração dos ruídos antropogênicos presentes no ambiente, os efeitos desses impactos sobre as espécies podem ser temporários ou permanentes, físicos, fisiológicos ou comportamentais. Porém, ainda não foram evidenciados efeitos físicos ou permanentes em cetáceos provenientes dos ruídos gerados pelas aquisições sísmicas marítimas, sendo raros os estudos que sugerem lesões. No Brasil, os estudos dos efeitos dos efeitos sísmicos marítimos nos cetáceos estão na fase inicial do conhecimento e apresentam uma relação direta com a divulgação das expedições pelos órgãos fiscalizadores. Mesmo assim, ainda são raras as pesquisas sobre o tema, existindo apenas 2 publicações. Os resultados da presente pesquisa demonstram que as sísmicas marítimas no Brasil não constituem uma ameaça introduzida recentemente para os cetáceos ocorrentes no país. A atividade está presente desde a década de 1950, quando possibilitou maior interação com as espécies costeiras no início das explorações no mar e atualmente com espécies registradas em águas profundas. A grande concentração de sísmicas marítimas realizadas na região sudeste do Brasil nos anos recentes oferece maior potencial de interação com as espécies que utilizam aquela região como área de alimentação, descanso, cuidado com os filhotes, migração e entre outros, devendo essa região ser mais bem investigada. Apesar dos estudos realizados até o momento confirmarem a existência de algum efeito das aquisições sísmicas sobre os cetáceos, ainda não está claro de que
de que maneira esses efeitos podem afetar significativamente a biologia das espécies expostas e como eles podem afetá-las em níveis populacionais. Somente com estudos de longo prazo e com metodologias ajustadas para esse fim será possível avançar nesse sentido. Além das medidas preventivas atualmente aplicadas no Brasil para minimizar as interações da sísmica marítima com as populações de cetáceos, é necessário o investimento das instituições de fomento para a realização de pesquisas direcionadas ao conhecimento dos efeitos da atividade sobre a biota marinha. Bom, então essa foi a nossa apresentação. Agora nos dispomos, se possível, a sanar quaisquer dúvidas. E muito obrigada pela atenção de todos.